Olá, seguidores do Clique PB. A gente conversa hoje com a presidente da ASPOL, Associação dos Policiais Civis de Carreira da Paraíba, Suana Mello, com o presidente da AGPEM, Associação dos Policiais Penais da Paraíba, Wagner Falcão, e com o presidente da UMESP, Associação dos Militares Estaduais da Paraíba, Hélio Rodrigues. Nós vamos conversar sobre as pautas das Forças de Segurança Pública da Paraíba e a luta que eles têm travado nos últimos anos. Bom, agradecer a presença de vocês aqui conosco e começar por esse balanço, né, de como tem sido nos últimos anos a luta da ASPOL, da AGPEM, da UMESP, nesses últimos anos para defender os direitos dos trabalhadores da segurança pública. Sim, eu estou à frente hoje, né, da Associação dos Policiais Civis de Carreira da Paraíba, ASPOL, que hoje é a maior entidade representativa de profissionais da segurança no estado da Paraíba. Nós fazemos um trabalho aqui exclusivamente hoje voltado à valorização dos profissionais. E valorização dos profissionais que engloba tanto a perspectiva de uma recomposição de salário hoje, abarcada pela nossa ação judicial que temos em andamento, né, que já ganhamos nas duas instâncias do judiciário, primeira instância, segunda instância. Estávamos em fase de acordo, né, desde o ano passado, e estamos também nesse processo de fechar acordo com o governo. E a outra perspectiva dentro desta valorização é também as correções dos PCCRs, que são uma luta que estamos travando já desde que foi implantado o PCCR em 2022, e estamos buscando 2022 ou 2023, desculpa. Deixa eu só... 23. Fica à vontade. A tua é 2019, né? Tá bom. Uhum. E estamos travando essa luta desde 2022 para poder fazer essas correções e ajustes do PCCR. E o outro aspecto é a Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil, de implantá-la aqui no estado da Paraíba, tendo em vista que ela já tem 1 ano de sua aprovação. E nós buscamos aqui também a regulamentação do auxílio saúde, que é algo extremamente importante, que também vai trazer um alento aí para os profissionais da segurança. Também a questão da Polícia Penal, né, tem a sua reivindicação própria também. Isso. A Polícia Penal é uma polícia nova, ou seja, precisa de um arcabouço jurídico, né, que o Estado tem que abarcar. A verdade é essa. A criação da Polícia Penal veio a nível federal, né, constitucionalmente, foi a transformação, inclusive, dos cargos de agentes penitenciários e afins para a Polícia Penal. E aí, com ele, também trouxe novas regras de forma de trabalho, né, como monitoramento eletrônico, visto que há um desencarceramento no Brasil, a tendência é essa, né? Então, tem que ter um monitoramento dessas pessoas, porque eles não pararam a pena ali, e aí seguem cumprindo pena mesmo que fora dos cárceres, né? A ressocialização, que agora é uma temática muito latente na Polícia Penal, coisa que antes era só guarnecer os presos. Hoje não, hoje tem muito mais atividades. E para isso tem que ter novas legislações. Então, uma das coisas que o Estado peca, e peca muito, é em relação à estrutura legal que a Polícia Penal a nível Brasil já está tendo, e o Estado atrasado. A verdade é essa. Até a regulamentação da Polícia Penal no Estado, que foi criada a Polícia Penal, mas tinha que ser regulamentada, até o momento não foi feito, sendo um dos últimos estados, vergonhosamente, que não ainda abarcaram essa legislação. Fora isso, essa situação precária financeira, né? Há uma disparidade fora de série em relação aos outros estados da situação salarial. E aí isso envergonha também o Estado, porque os profissionais que tanto dão de bom serviço ao Estado, trazendo dados positivos, né, é desvalorizado. Esse é o que mais nos dói nos profissionais de segurança pública. A Polícia Penal não é diferente, né? Não é, Suana? É verdade. O Estado tem dado positivos na segurança pública a nível Brasil, porém é o pior estado a pagar a nível Brasil também. Para você ter uma ideia, estados vizinhos como Pernambuco,
Rio Grande do Norte, Alagoas, chegam a ganhar o dobro dos mesmos profissionais que desempenham as mesmas funções, o dobro do salário. Para você ver como é a situação da Paraíba, o descaso com a parte financeira em relação aos profissionais de segurança pública. E aí a gente vai discutir com muita ênfase a parte salarial, porque a valorização do servidor, ele não se faz comprando fardamento, armamento e viaturas. Elas passam pelo bolso. Um exemplo que eu dou muito claro é quando um profissional ele é abatido ou ele é ferido, ele sofre algum acidente na viatura, no presídio, em qualquer lugar, que se afasta do serviço, ou fica a família para receber, né? Ou fica o próprio profissional ali inviabilizado de trabalhar para receber. E quando ele vê a realidade do salário dele, é de cortar o coração. Aí essas as pautas que a gente vem brigando, é a parte financeira, que é a parte humana, e a parte legal da Polícia Penal. A gente vem brigando com o governo, para que ele abra os olhos e tenha, pelo menos, consciência dos profissionais que ele tem em mãos. Como é que está essa questão da comparação tanto da Polícia Civil, os policiais civis de carreira e os policiais penais a nível nacional em comparação a essas diferenças salariais, por exemplo? Lucas, a gente vive uma triste realidade hoje no estado da Paraíba, porque a Paraíba paga o pior salário do Brasil. Então, nós não estamos falando de um salário apenas defasado. Nós estamos falando de uma carreira que trabalha na investigação de crimes complexos no estado. De uma carreira que se arrisca diariamente no combate à criminalidade, na investigação de homicídios, crime organizado, organizações envolvidas dentro da corrupção, né, do tráfico de drogas, tráfico de armas. Então, são ações cotidianas dos profissionais da segurança, tanto da carreira investigativa quanto da perícia dentro da Polícia Civil, cuja atuação é extremamente crucial para elucidar crimes, né, e principalmente trazer esse sentimento de paz e tranquilidade que a gente tem na nossa cidade. A Paraíba hoje, ela não é só o pior salário do país, a gente recebe metade do que se paga em vários estados da federação. Então, esse dado é extremamente triste para quem está no dia a dia combatendo a criminalidade, servindo de propaganda para o governo, nas suas campanhas, falando dos bons índices que a Paraíba produz. No entanto, esses índices não estão sendo suficientes para que o governo verifique essa situação e realmente reconheça e valorize o trabalhador da segurança pública. Na Paraíba, a carreira investigativa, por exemplo, está recebendo metade do que se paga em vários estados da federação, mas também o final de carreira está tão defasado que ele chega a ser menor do que o inicial de carreira de outros estados. Então, são dados que causam extremo desconforto e decepção com a situação da falta de valorização dentro do estado. Mas nós precisamos aqui mostrar que nós estamos num momento importante, onde se está firmando-se acordos aí com algumas categorias, com uma categoria, aliás. Então, é o momento também de nós fecharmos acordos com as outras categorias para que a gente possa, sim, valorizar a contento aqueles que estão colocando a Paraíba como uma das melhores polícias do país. O estado tem atingido suas metas na arrecadação de impostos. A Paraíba, inclusive, aí ganhou prêmios nacionais e regionais por destaque nesse aumento do seu PIB, né? Teve o maior crescimento de PIB no país. Então, isso significa que existe um momento realmente oportuno para se fazer esse trabalho de valorização das carreiras, e a gente sabe que, apesar de ter dito que não havia recursos, a gente viu a realidade bem diferente agora com o que foi firmado para uma categoria dentro da Polícia Civil. Portanto, é um momento, sim, de valorizar quem produz resultados, né, de recompor esse salário, saindo do pior salário do país, fazendo com que a gente realmente tenha dignidade e não se trabalhe diariamente com os penduricalhos, como atualmente acontece, onde o profissional tem uma sua remuneração, mas tem outro quantitativo enorme de extra,
E a gente precisa efetivamente, de um salário digno que possa atender a todos os profissionais. A nível nacional, a Polícia Penal, ela peca em todos os parâmetros. Veja bem, hoje, no Congresso, se você observar, a discussão passa por PECs, agora emendas na Constituição, que para acabar com as facções, controle de facções, né? Organizações criminosas. E para isso se discute justamente atribuições. A gente já vem discutindo essas atribuições há muito tempo entre os policiais penais a nível estadual. A Paraíba peca, volto a dizer, peca muito quando se trata disso. Quando agora mesmo nas discussões da PEC 18, que provavelmente vai ser votada agora em fevereiro, uma das situações é a paridade e integralidade que está lá, essa discussão. Coisa que poderia ser discutida aqui no Estado e já ser aceito, porque a Polícia Militar já tem paridade e integralidade. Aí muita gente não entende o que é isso e não sabe a importância disso. Agora mesmo eu tive um colega que ele já chegou o tempo de se aposentar e foi procurar a Previdência para ver como é que ia se aposentar. Quando pegou, salvo engano, 80 salários atrás. Imagine você com 80 salários, 80 meses atrás, né? Somado e dividido por 80. Aí o seu salário de hoje que você recebe já é pouco na Paraíba, ficava minúsculo. Aí disse, não tenho como me aposentar. Porque quando faz a média dos 80 salários, né, não é o último salário que você vai sair hoje, porque digamos que você se aposente com 5 mil reais, você, vou me aposentar, já dei meu trabalho, já dei minha contribuição, vou me aposentar. Não é os 5 mil? Não é os 5 mil. Vai pegar 80 meses atrás, com todos aqueles salários defasados que tinha antes, juntar e dividir. Quando vai, aí vai para 3, para 2. Aí você não tem como se aposentar. Aí por isso que o servidor ele vai até morrer trabalhando, até ir para compulsória com 70 anos, ninguém aguenta mais. O serviço de policial penal, eu digo que é muito estressante. Você trabalha o dia todo no estresse. Você não tem aquele descanso, porque você não sai do local do estresse. É como se você estivesse numa ocorrência 24 horas. Você todo dia numa ocorrência 24 horas. E aí eu digo, por que esses profissionais têm adoecido? Porque a nível nacional já tem um parâmetro de adoecimento de todos os servidores. E no Estado é avassalador, é pior ainda. É porque é o seguinte, no Estado, para você recompor o seu salário, que é o pior do Norte-Nordeste, então para deixar de ser o Norte-Nordeste, você tem que fazer um serviço extra de 24 horas para receber. No caso, a pessoa pode fazer 8 plantões extras. Você trabalha 8 dias no ordinário e aí você dobra a sua jornada com mais 8 extras. Aí para quem não entende, é mesmo assim. É como você disse, olha, você entrou no supermercado, você é caixa do supermercado. Você pegou de 7 às 7 da noite. Beleza. Agora você vai pegar de 7 da noite às 7 da manhã. Você aguenta? De segunda a sexta, você virando isso aí, você não aguenta. Humanamente, é impossível de você, seu organismo não se acabar, colapsar. E aí, o governo, ele não observa essa parte. Na última manifestação que a gente teve, o governo chegou a dizer, mas o policial ganha 15 mil reais. Eu disse, leva engano. Só o delegado ganha isso. Só o delegado. O coronel. Mas o policial mesmo que está ali na viatura, negativo. Não está. Não ganha isso. Ele pode até ganhar com o serviço extra, dobrando seu horário. E olha lá, não chega a isso. Mas aí, vamos dizer, o que foram mostrar ao governador era justamente você dobrando a quantidade de horas trabalhadas. E a gente não aguenta mais isso. Então, para que a gente tenha tirar um extra, tem que ser um extra. Você ter que... Não, hoje, esse mês eu estou precisando, vou lá e tiro um extra. Mas não fazer isso de um salário fixo. Que aí o organismo não aguenta. Por isso que acontece, o que aconteceu agora com a Polícia Militar semana passada, que ceifou sua vida, né? Justamente. E outros, tem diversos casos. Várias pessoas afastadas psicologicamente e às vezes voltam doentes porque não tem condições de ficar em casa. E aí até onde vai o trabalho, o bom serviço que a gente emprega ao Estado. Então assim, a gente dá a contrapartida do bom serviço e o governo dá uma contrapartida do bom cuidado, não dá. É isso que a gente está buscando, a gente está buscando esse tipo de valorização, esse tipo de situação, que é uma situação a nível nacional também.
né? Mas no Estado está pior, pela condição salarial. Vocês foram surpreendidos por um acordo judicial, né, que atendeu uma parte dos policiais civis, um dos setores, né, uma categoria. Um cargo só, não uma categoria. Um cargo dentro da Polícia Civil, mas que não se estendeu aos demais cargos, né? Exato. Como é que foi essa questão para todas as forças, né, de segurança pública que não foram atendidas? Foi uma completa indignação, Lucas, porque esse sentimento entre os policiais de revolta, a gente quer saber, governador concordou com isso? Criar toda essa situação, esticando a corda. Veja o que todos os policiais fizeram ao longo dos últimos anos, colocando a Paraíba como uma das melhores polícias do país, reduzindo os índices de homicídio, elucidando crimes. Então, todos esses resultados teve um custo. Foi a exploração de cada policial. A exploração de cada policial, Falcão, porque tanto policial civil, militar, penal, estiveram no dia a dia, atuando de forma firme, com coragem, dando a própria vida pela segurança da população. Então, dar a própria vida pela segurança da população não parece razoável. Se pagar o pior salário do Brasil, isso é incoerente. Então, num momento desse, as categorias estão sim revoltadas, indignadas. E a gente veja porque é preciso até contextualizar, Lucas. A gente chega no final de ano, em pleno recesso judiciário, numa sexta-feira, no dia da festa da categoria que foi contemplada, recebendo a notícia de uma recomposição, de um acordo, na verdade, a homologação de um acordo que coloca esses policiais com um aumento de 42%. Nós não estamos chateados com o aumento porque a gente valoriza cada profissional e entende que todo mundo merece valorização, sim. Mas o que causa estranheza, Lucas, é nós chegarmos nesse momento, e eu indaguei o secretário de Segurança, Jean Francisco, o delegado-geral, não obtive respostas, não responderam até o momento. Será que todos eles estão sabendo dessa situação? Os policiais estão sendo, portanto, colocados nessa situação vexatória? Porque o ano passado, a Aspal tem uma ação também de implantação de subsídio. E nós tínhamos a possibilidade, ganhou nas duas instâncias, como falei, e nós tínhamos a possibilidade de fechar um acordo e o secretário de Segurança praticamente se negou a fazer isso, porque disse que não era o momento. Então, agora é o momento, vai sair para todo mundo? Quer dizer, cadê as respostas de tudo isso? O profissional que está na rua, as famílias que estão envolvidas, sabe a importância de realmente se firmar algo e de se estabelecer uma proposta que contemplem a todos, porque a fala do secretário de Segurança, Jean, o ano passado, para não fechar um acordo naquele momento na ação da Aspol, é porque não poderia, porque tinha que ser uma coisa para todo mundo. Então o momento é agora. O que é que acontece? Esticam a corda, chega janeiro, faz vários movimentos, a população vê isso de forma delicada, porque a segurança do Estado está parando. E aí o que é que acontece? Quando vai um indicativo de greve, aí nós estamos sendo partidários? Não. No início do ano, que foi dito pela equipe do governo, com a participação do secretário de Segurança, do delegado-geral, outros secretários de Estado, secretário de Administração Tibério, também o procurador do Estado, é que não tinha recursos, chegou no limite. Aí agora apareceu uma abertura para ir para 40%, 42% de aumento para uma única categoria. Teremos o mesmo tratamento? Então, assim, são questões que a gente precisa realmente de responsabilidade, porque os policiais estão trabalhando de forma muito séria nesse estado e precisamos de respeito. Acima de tudo, a Polícia da Paraíba precisa de respeito. E nós queremos que os gestores se manifestem. Suana, bem, eu não estou aqui, como você mesmo falou, questionando quanto o delegado ganhou longe de mim. Eu acho que é justo. Entraram na média Nordeste, não precisaram estar no movimento, na verdade. A gente ajudou. Porque estão perto da gestão, né? Estão muito perto da gestão. Verdade. Inclusive, o secretário de Segurança é um delegado,
Então, mesmo que ele saia, o salário dele está garantido, então nada mais justo ele lutar pelo salário dele, certo? Mas, enfim, essa discussão de média Nordeste, ele vem desde o ano passado, né? A gente encampou essa bandeira, chamamos o governo para conversar. O governo, no momento, disse que tinha a lei de responsabilidade fiscal, que estava no limite prudencial e não poderia acatar o pedido das entidades. Verdade. Isso independente de justiça, independente de acordo que podia ser fechado, podia ser forjado um acordo extrajudicial, acordo do governo, certo? No entanto, o governo disse que não tinha e agora deu essa proposta aos delegados, exclusivamente aos delegados. A mesa de abertura de conversa, isso aí, nenhum secretário que estava na mesa de negociação pode chamar a gente de mentiroso, porque eles escutaram também, disse que abriria-se a mesa agora em setembro. Procuramos o secretário Tibério Limeira. O secretário abriu as portas. Fomos lá, levamos as reivindicações e as discussões, inclusive de erros. Vale dizer, não é ajustes, é erros. Erros que existem no pagamento por causa simplesmente de cálculo mesmo. A gente pensa assim, erro de cálculo. Quem estava calculando, né, quem é da finança, errou nos cálculos. Então, fizemos nossas comparações com os nossos contadores, levamos ao conhecimento da SEAD, a SEAD acatou o erro, isso na frente de secretários, isso eu digo na frente do meu secretário, que estava lá também, certo? Na frente ele não pode mentir, na frente do secretário disse que ia acatar e ia resolver em setembro. No final de setembro, com 6 salários, saía com o ajuste do erro, a correção do erro. E aí, nada foi feito, fecharam-se as portas novamente, ninguém fala nada, aquele silêncio sepulcral, ponto. E acabou-se. E a categoria fica magando um erro aí em seus salários. Ou seja, o governo dá um aumento e tira do outro lado. Como é que pode um negócio desse? Se eu dou 10 e tiro 20, tome, você ganhou, dê aumento. Isso aí é chamar a gente de besta. A verdade é essa. Mas, fora isso, ia se abrir a discussão para janeiro, data base do mês que vem. E aí, até agora, não chamou nenhuma categoria, só falou com os delegados? Mas foi judicial? Não. Ele poderia ter feito acordos com todas as categorias, porque estão todas defasadas. É sentar, conversar e fazer um planejamento. Mas não, joga para a galera, fica naquele discurso de que está fazendo pela segurança pública e esquece que é por uma caixa, só uma categoria, certo? Por uma categoria, o restante das outras categorias. Onde é que está o policial militar nisso aí? Será que os coronéis vão aceitar esse tratamento também, que foi dado aos delegados e não a eles? Que isso é um alto escalão também. E a Polícia Penal, que tem o pior salário Nordeste e não sentou-se à mesa para comer do banquete. Qual é? Não, aí precisa-se do quê? O governo diálogo sem dialogar? É isso que está se pregando? Não, a gente quer que abra a mesa e conversemos. Afinal de contas, também somos funcionários da segurança pública. Somos servidores. E esse tratamento desigual a gente não vai aceitar. É isso que vai acontecer. E então, como é que ficam as consequências para a Polícia Civil, né, nesse acordo, né, que houve? Como é que fica para as demais carreiras da Polícia Civil? Lucas, é uma situação extremamente complicada, né? Nós tivemos, portanto, uma decisão homologada pelo juiz de um acordo em que coloca lá o salário, estabelece um aumento de salário para uma categoria, mas lembrando que as ações judiciais, elas agora, quando são definidas, abarcam só as pessoas que estão dentro daquela ação. Então, veja só o problema que se criou e os gestores não pensaram nisso. Como é que vai se ficar essa situação? A gente tem uma turma de policiais que estão aí ingressando na polícia, uma turma de policiais do concurso de 2021, policiais novatos que estão chegando, tem menos de um ano de polícia, alguns já completaram um ano, outros ainda estão fazendo curso de formação. Eu vejo mesmo problema para o cargo de delegados, que muitos policiais ligando, preocupados com isso, né, do cargo de delegados, como é que vai ficar a nossa situação, que está entrando na instituição e a gente não está nessa ação. Aí vai ficar dentro de uma polícia, uma remuneração para o mesmo cargo de um jeito e para outro de outro jeito. Olha só o problema que se criou.
Para as outras categorias, nós estamos esperando o que é que o governo vai realmente se pronunciar. Aí vai deixar uma situação dessa, véspera do Natal, criando uma desarmonia. Está se criando uma desarmonia dentro da Polícia Civil, que já vem sendo construída por uma gestão que se coloca de maneira parcial. E chega num momento desse, período aí de Natal, de Ano Novo, período eleitoral chegando, João Azevedo já se colocou como candidato a senador. Como é que vai ser o diálogo? Se como governador não recebeu as categorias. Nós fomos recebidos, Falcão? Não fomos recebidos. O último encontro foi naquela negociação que incorporou a Bolsa de Desempenho, porque já estava ilegal o seu pagamento, então precisava negociar. 2022, 2021. Né? E não é isso? Então, o que acontece? Nós chegamos no momento, porque, vejam, a senadora Daniela tem a maior abertura com as categorias para dialogar. O senador Efraim participou até do movimento da segurança, também tem abertura para o diálogo. O senador veneziano recebe as categorias e conversa. Temos um diálogo aberto com os nossos representantes políticos. Como é que vai ser com o governador João Azevedo com essa forma? Mas será que o governador sabia de tudo isso? Nós estamos realmente preocupados. Olha as consequências que isso tudo está gerando. Um sentimento de insatisfação, de revolta, de quem está na linha de frente, fazendo o melhor, dando o seu melhor, e a gente, de repente, se vê num momento desses, tem uma tensão criada por pessoas que estão na gestão da polícia. Ou será que o secretário de segurança não sabia de tudo isso que está acontecendo? Ou o delegado-geral não sabia de tudo isso que está acontecendo? Vejam só o problema que se está estabelecendo e os riscos que isso geram para aqueles que estão na atualidade, que estão em vias de aposentadoria, policiais que já deram mais de 40 anos de contribuição a essa instituição, estão aí esperando esse acordo sair para poder ter o direito de exercer a sua aposentadoria. E os outros que estão chegando, como é que encontra essa polícia? Uma desorganização, esse desajuste salarial, isso é desmotivador, é desrespeitoso e é o que tem feito com que muitos deixem a instituição em busca de melhores condições de trabalho, em busca de melhores salários e de respeito. É isso que a gente está precisando. Presidente, o governador sabe das reivindicações dos policiais penais e dos prejuízos que e vocês apontam, e o que é que ele tem feito nesses 2 mandatos pela categoria? Veja bem, o governador João Azevedo, eu acompanhei toda a trajetória dele, os 2 mandatos, bem de perto. Por quê? Primeiro, no primeiro mandato, ele era candidato, né? Quando era candidato, a gente vinha de uma luta junto a Ricardo Coutinho. Com o Ricardo Coutinho lutamos pelo PCCR. Ele era candidato, disse que assim que assumisse, daria o PCCR. Pronto, primeira coisa. Primeiro mandato, a grande coisa que era feita pela Polícia Penal, deu o PCCR. Nesse PCCR, primeiro mandato, o que é que tem? Um monte de falhas que ficou descorrigido, não corrigiu. E pior, não está sendo cumprida. Aí como é que a pessoa dá um PCCR onde ele mesmo não está cumprindo? E aí ele sabe disso aí? Sabe. Porque a gente discutiu, levamos os erros, a administração, como eu já disse, soube dos erros, avaliou, fez os cálculos, os impactos, mostrou a gente e disse que ia pagar. No entanto, não cumpriu. E aí, o que se sabe é que o governo disse que não cumprisse. O próprio PCCR que ele fez. O presente que ele deu no primeiro mandato, ele tirou do segundo mandato. Foi isso. E aí, depois, no segundo mandato, ele criou a Polícia Penal. Sendo que a Polícia Penal, como ele disse, não, eu criei a Polícia Penal. A Polícia Penal, acho que não explicaram aí direito, foi criada na Constituição. Constitucionalmente, não foi aqui no Estado. Aqui foi criado porque foi obrigado a se adequar à Constituição. Foi isso que ele fez, ele se adequou. Porém, ele ainda vergonhosamente não regulamentou a Polícia Penal aqui no Estado. Aí é um dos únicos estados que não foi regulamentado ainda a Polícia Penal. E aí, se sabe das consequências? Sabe. Sabe por que sabe? Já foi discutido. Veja bem, a gente tem um problema quando criamos o PCCR, foi criado também a Bolsa de Desempenho para 5 classes. Sendo que 2 classes não foram criadas. A da classe D e classe E, que envolve 1.000 policiais.
para você ter ideia. E aí foi feito um projeto para corrigir. O governador não botou para frente. Então ele sabia que o prejuízo que o policial penal tinha, acabou a bolsa e ficou sem ter esse reconhecimento em 2 classes, ou seja, 1.000 policiais ficaram sem esse prestígio, sem esse direito que era para ter sido criado. Outra coisa, o PCCR, ele já sabe também dos prejuízos, a situação também do risco de vida. Como é que um risco de vida é 50% o valor da vida? Não existe. Se você tem uma vida, o valor é 100%, o risco que você corre. Ele conseguiu derrubar a lei, que era 100%, e hoje mantém 50% de risco de vida. A gente tem uma gratificação, que a gente tem um PCCR, por progressão, que ela é uma verba fixa, mesmo tendo um PCCR progressivo. Então, assim, ele sabe dos prejuízos? Sabe, mas continua pisando no policial penal, né? Continua sem abrir a discussão, e é isso que a gente vai buscar. A gente não vai parar enquanto o governo não sentar conosco e resolver os problemas, mas são problemas sérios, que trata de salário, trata de vida, né, que a Polícia Penal tem. A gente insere agora na conversa o presidente da União dos Militares Estaduais da Paraíba, Hélio Rodrigues, e é um prazer recebê-lo aqui. A gente conversa sobre essa relação, né? Como é que o senhor avalia a relação do governo com a segurança pública, com os policiais militares também, especialmente? Primeiro, agradecer, Lucas, pela oportunidade ao Clique PB, esse portal de comunicação, esse veículo de comunicação tem um papel importante no jornalismo paraibano, na mídia paraibana. Queria dizer que, assim, a relação com o governo é uma relação não tão boa. Na verdade, não temos uma relação de diálogo, né? Desde 2021, se você analisar para cá, que é a gestão do atual governador, as polícias, elas vêm reiteradamente fazendo mobilizações e manifestações. Em 2021, nós tivemos que ir para as ruas por conta de uma aprovação de uma lei que é denominada Lei de Proteção Social, onde, na verdade, de proteção ela não trouxe nada, ela trouxe diversos prejuízos aos policiais militares, e naquele primeiro momento houve a necessidade de ir para as ruas. Então, a gente pode trazer alguns números e avanços que nós tivemos, mas tudo através de luta, né? A UMESP, especificamente, nós protocolamos diversos pedidos de reunião junto ao governo do estado, nós não somos respondidos, nós não somos recebidos. E quando o governo vem tentar fazer um diálogo, é quando, infelizmente, a polícia já está reivindicando, já está nas ruas. Então, a gente percebe que um governo que se coloca como socialista, é um governo que tem uma relação, que chegou ao poder com uma boa relação com os trabalhadores, mas que, na verdade, na sua essência, no tratamento com esses profissionais, infelizmente, a gente não consegue avançar e dialogar. Quais os principais problemas enfrentados? Hoje, especificamente... Só um minuto, até a pergunta. Quais os principais problemas enfrentados pelos militares hoje? Hoje, a polícia militar, especificamente falando, e deixando bem claro que aqui eu não falo em nome da instituição policial militar, eu falo em nome da UMESP, União dos Militares Estaduais da Paraíba, né? Nós temos diversos problemas, mas como relatado aqui pelos meninos que antecederam, o Falcão, o Suana, que está aqui conosco, o grave problema que nós temos é o problema de salário, de reconhecimento salarial. Como eles falaram aqui, nós somos a melhor polícia do Nordeste, conhecida como entre as melhores do país, mas que do ponto de vista remuneratório percebemos os piores salários do país. Então a gente vem nessa luta, tentamos pautar ali a média Nordeste, e agora o ano passado este ano tentamos uma negociação que culminou, né? Nesse aumento aí, o governo tinha anunciado inicialmente 5%, mas a polícia teve que ir para as ruas novamente, e aí percebe-se que essa relação sempre é meio conturbada, é sempre através de luta, de manifestações. Nós conseguimos avançar um pouco, chegando a um somatório aí neste final de dezembro agora, de um pouco mais de 21%. Mas aí a gente estranha também porque com outras categorias o relacionamento é bem diferente. Então é essa problemática que a gente coloca. Hoje a Polícia Militar também nós temos problemas relacionados à escala de jornada excessiva. Nos 2024, se você analisar os dados que nós temos, é que 700% de afastamentos de pessoas com problemas psicológicos. Esse dado é de 2024, ainda nós não temos os dados mais atualizados. Só este ano, né,
Paraíba noticiou, o Falcão sabe muito bem, Suana sabe muito bem disso. Nós tivemos só na Polícia Militar 6 casos de automutilação, né? Ou seja, policiais que tiraram a própria vida. Então, isso tudo está relacionado a uma jornada de trabalho. Nós não temos uma escala de trabalho, uma jornada de trabalho pré-estabelecida em lei, e atualmente a UMES teve que ingressar com a ação no Poder Judiciário buscando isonomia, porque todos nós temos os novos soldados que ingressaram, o Falcão sabe disso, Ana, que ingressaram na corporação, mas que recebem um tratamento diferente. Trabalham uma jornada de trabalho 6/18, 12/36, enquanto a escala comum para todos os policiais são 24/72. Então nós tivemos que buscar o Poder Judiciário, mas que infelizmente ainda temos essa dificuldade ainda de conseguir avançar nesses pontos. Sobre a remuneração, o que é que o principal problema e o que mudaria a realidade dos militares hoje? Hoje nós temos um problema que nós tentamos colocar, é importante que a categoria saiba disso, nós tentamos colocar na mesa de negociações, que é a diferença salarial entre praças e oficiais. Nós questionamos isso junto às negociações iniciais ali, mas que não conseguimos avançar. E hoje nós entendemos, a UMESP entende, não só a UMESP, mas a própria polícia, a própria tropa, isso é um anseio da categoria, entende que o que consegue solucionar, pelo menos minimizar esse problema, chama-se o escalonamento vertical, que é o salário de uma forma escalonada. Vou tentar explicar para que os ouvintes que estão nos assistindo. Por exemplo, o soldado receber 30% do que recebe o coronel. Então, nós entendemos que nada mais justo do que isso. A gente traz um mínimo ali legal, né? Que o soldado 30%, o cabo 35%, o sargento 40%, e aí vai subindo sucessivamente. Agora, o que nos traz uma preocupação é esse acordo que foi feito recentemente com a Associação dos Delegados, porque, querendo ou não, traz uma disparidade aí muito grande entre oficiais, né, e delegados. Se você analisar, os oficiais já reclamavam, e aí faz justa a reclamação, de que os delegados recebiam um pouco mais. Só que com esse acordo agora que aconteceu junto do governo e a Associação dos Delegados, essa distância entre coronel e delegado, ela sai de 7% para 50%. Então, é uma distância muito grande. E aí, como isso impacta as nossas vidas como praças? Por quê? Se nós buscamos um salário de forma escalonada, junto com os nossos oficiais, se o salário dos oficiais ele sofre essa diferença gigante, essa estagnação junto do salário dos delegados, as perspectivas para os praças dificultam ainda mais. Então, se a gente já estava lutando para tentar minimizar isso, e a gente percebe que isso ainda dificulta. O governo dialoga com algumas classes, que ele, não sei como é que é essa relação, o governo dialoga com quem quer dialogar. Infelizmente, com as associações que têm um posicionamento mais firme, que defendem a sua tropa, que estão sempre do lado da categoria, como é o caso da AGPEN, da ASPOL, da UMESP, sempre nós temos dificuldade nesse diálogo e nesse avanço. Sobre o aumento que vocês tiveram esse ano nas forças de segurança pública, vocês consideram justo o aumento que aconteceu? Não, o nome não é justo, é pífio. A palavra certa é essa. Por quê? Porque no governo Ricardo Coutinho, no qual João Azevedo fazia parte, todos os salários das forças de segurança já estavam defasados. Quando ele assumiu, ele queria recompor, mas a inflação subia também. Não esqueçam que existia no período de governança do governo, existiam as inflações naturais. Então, ele dizia que fazia recomposição salarial, e na verdade não, ele estava recompondo inflação. E existia 24% em média, só no governo João Azevedo, de defasagem inflacionária. Então, assim, era ruim antes e continuou sendo ruim porque ele não acompanhou nem a inflação. Com esse aumento que ele deu nesse ano, 21,21 somado, né, com os 5% ficou 21,21, existiu já a defasagem da Bolsa de Desempenho de 5 anos, certo? Que aí foi tirando uma parte desses 21,21, e existiu também as percas inflacionárias, que eram 24. Então, nem as percas inflacionárias no seu próprio governo foi recomposto. Então, satisfeito não. Ele nem manteve o salário que a gente ganhava ainda quando era de Ricardo Coutinho, se for proporcionalmente. Se você for fazer uma análise,
nem recompor o que já era ruim, ele conseguiu. Então não tem que ficar satisfeito com isso. Mas o que é justo? O que é justo é ele acompanhar os estados do Nordeste, o salário dos estados do Nordeste. Por isso que o que é uma média Nordeste que a gente está pedindo? A média Nordeste é nada mais do que pega-se os salários de cada estado e divide pela quantidade de estado. E aí você nem está ganhando o máximo, nem está ganhando o mínimo. A gente quer estar ali no meio. É só isso. O que é justo para a segurança pública, que a gente vem pedindo, é justamente isso, a média Nordeste. E aí foi aí a situação dos delegados. Eles entraram na média Nordeste e aí a gente pede isonomia junto às outras categorias para que também entre na média Nordeste, que é uma luta que a gente vem buscando desde o ano passado. Então não foi justo que a gente acatou o que o governo deu esse ano de aumento. Foi para a gente um momento pífio. Aproveitando então essa questão do salário, quais os próximos passos de luta, de reivindicação, até para 2026, por parte da AGPEN, os policiais penais da Paraíba? Na verdade, nós temos várias bandeiras, porque a situação está tão ruim, Lucas, que a gente não pode atirar só no alvo, porque está ruim em todos os alvos. Por exemplo, temos uma lei orgânica que justamente estrutura a carreira, não existe uma carreira sem uma estrutura jurídica que o ampare, né, sem delimitar o que é que ele deve fazer. Ou seja, você trabalha em qualquer coisa, mas você tem ali a sua função, o que é que você deve executar. Se você é um faxineiro, você tem que limpar aqui. Se você é um marceneiro, você tem que cortar a madeira. E a Polícia Penal, ela precisa ter justamente o seu arcabouço das suas atribuições. Então, a lei orgânica é muito importante, que já vem se arrastando há 4 anos. Discutiu, já foi desfeita 2 vezes. E agora parece que está sendo desfeita novamente. Para você ter uma ideia, 4 anos de discussão, nem um livro que desse um besta, né, que fosse um livro da NASA escrito, daria tanto tempo, né, para essa discussão. Então, tem essa situação de buscarmos a lei orgânica, juntamente com outras leis também que são necessárias para mudança do PCCR, por exemplo, certo? E, principalmente, a sobrevivência do policial. A situação financeira do policial tem que ser discutida com seriedade, com planejamento, porque não há o planejamento. O problema do governo está aí. Apesar de ter secretários de planejamento, secretários de administração, secretários de administração penitenciária, secretário de finanças, ele não senta para discutir justamente com planejamento o aumento salarial desses servidores. E aí a gente não pode ficar amargando tanto tempo o pior salário do Norte-Nordeste. Então, a partir de janeiro, inclusive a primeira mobilização, chamar a atenção, vai ser agora no dia 15 de janeiro, certo? Iremos chamar a atenção do governo para a abertura de conversa, já que está tardiamente, já sem nenhuma resposta. Tardiamente, porque a data base é em janeiro, dezembro acabou. Como é que fica? Então, assim, o governo mais uma vez peca em planejar e conversar com as entidades para discutir a real situação. Muitas vezes é muita coisa na cabeça do governo, digamos assim. Hoje se discute política praticamente, o Senado, o governo ligado ao Senado, o secretário de administração descompatibilizando para ser candidato a deputado, enfim, várias coisas na cabeça, mas fica um gestor. Tem gestor no lugar. O Estado não fica sem cabeça. Sempre tem um gestor, sempre tem uma pessoa para discutir. Tem até abril para o governo conversar conosco. A nossa data básica é agora em janeiro. A data base. Então, assim, a gente vai às ruas novamente, infelizmente, né, a partir do dia 15 agora de janeiro, a gente vai às ruas simplesmente para pedir valorização, pedir para que se haja uma conversa séria a respeito da situação financeira desses servidores. Quero agradecer ao presidente Wagner Falcão por essa presença aqui com a gente para discutir a questão da categoria dos policiais penais da Paraíba, já que a gente vai trazer de volta a presidente Suana Mello. Já agradeço ao senhor. Eu que agradeço, bebê. Bom, de volta aqui com a presidente Suana Mello, mas voltando aqui para o presidente Hélio, como é que está essa questão? O que é que mudaria para melhor a saúde física e mental dos militares, né, da Paraíba? Como eu falei anteriormente, a gente tem um problema sério em relação à polícia militar. Primeiro, a questão salarial é importante,
Não, isso aí, sem dúvida, a gente tem que trabalhar isso aí. Mas também a nossa jornada extraordinária que tem dificultado a vida desses homens. É importante que a população saiba, a Polícia Civil e a Polícia Penal não tem isso, mas a Polícia Militar são os únicos policiais que são obrigados a trabalhar na sua folga, sob pena, né, de responder administrativamente e penalmente. Né? Então, a gente, como o Falcão explicou, esse problema remuneratório faz com que os profissionais, esses militares, se submetam a uma jornada extraordinária, excessiva. Você trabalha 24, só você ter uma ideia, eu costumo citar o maior São João do mundo, que é um problema sério que a gente enfrenta, é que o militar ele trabalha 24 horas para descansar 24 e entrar no outro dia novamente na 24. Eu estou falando do São João porque é o obrigado, você tem que ir obrigatoriamente. Mas quando ele não é obrigado do ponto de vista legal, da necessidade da administração pública, ele se torna obrigado por uma questão financeira. Porque ele não consegue, apenas com o seu salário, com a sua remuneração normal, sem tirar isso, ele não consegue vencer as suas dívidas, ele não consegue ter buscar uma vida digna para a sua família e seus filhos. Então ele se submete a essa jornada extraordinária e ele termina vivendo aquela vida trabalhar um, folga um, trabalhar um, folga um. Então ele não tem momento de lazer com a família, ele não tem descanso, porque você sabe que a questão de saúde mental exige o descanso, você tem que descansar para poder se restabelecer, tanto do ponto de vista físico como mental. Então essa jornada extraordinária é um problema sério que a gente precisa encarar. E como é que a gente vai resolver isso? Remunerando dignamente esses profissionais para que eles não sejam obrigados a se submeter à jornada excessiva. E claro, com outras políticas públicas também, através nós temos alguns programas que funcionam, mas precisam ampliar esse serviço. Nós temos o Espaço Viver Bem, na Polícia Militar, que busca aí, mas a gente sabe e entende de que não é o suficiente. A gente precisa ampliar isso para Campina Grande, para o interior da Paraíba. Campina Grande já tem mais, quando a gente visita lá a unidade, a gente percebe lá que está lotado de profissionais. Então, e aí a sociedade pode estar se perguntando, Suana, mas o que a sociedade tem a ver com isso? Tem muito a ver. Porque uma vez que a gente tem os nossos profissionais, se não estiver bem psicologicamente, a gente está lidando com vidas, né? A gente trabalha armado, então a decisão, a tomada de decisão nas ruas com a arma na mão, você tem que estar bem emocionalmente, psicologicamente. Então isso impacta diretamente na qualidade de serviço, na prestação de serviço à população. Além de tudo isso, nós ainda somos a melhor polícia do Nordeste, entre as das melhores do Brasil. Ainda sobre o reajuste, né, que as forças de segurança tiveram nesse ano, a presidente Sônia gostaria de comentar? Veja, o reajuste que os policiais tiveram, o reajuste que os policiais tiveram, ele aconteceu diante de inúmeras provocações das entidades de classe, oficiando, protocolando pedidos de negociação, buscando o diálogo com os gestores que são da pasta da segurança. Infelizmente, a gente se viu diante de situações vexatórias. Porque o que o governo fez foi colocar o seu escalão para receber os policiais. O governador não recebeu em nenhum momento as categorias. Colocou o seu escalão para não resolver nada. A ponto de que os policiais tiveram que ir para a rua. Então, essa indignação, ela acabou se colocando diante de uma situação extrema, porque não houve uma mediação. A princípio, a necessidade de se dialogar é para a gente chegar numa situação que seja tanto viável para as categorias, como também para os gestores, para a gestão. Mas como isso não aconteceu, vieram os movimentos e o que se estabeleceu foram esses 15%. Não atende às necessidades da categoria, porque esses 15% ainda fizeram com que os policiais continuassem com o pior salário do Brasil. Então veja que a defasagem ela é enorme, ela é histórica. Ela precisa efetivamente de uma política de valorização que coloque a Paraíba, no mínimo, dentro da média Nordeste. É uma necessidade para que a gente realmente crie uma harmonia e um sentimento de reconhecimento dentro do trabalho que é realizado.
Então, a gente já viu com o presidente Wagner sobre como vai ser o 2026 para a categoria dos policiais penais, né? As reivindicações, as lutas, toda a pauta de 2026. Como vai ser para vocês também, para os militares estaduais e para os policiais civis de carreira, para 2026, que a luta continua, né? Eu inicio aqui? Eu esqueci de falar que eu pedi para falar que era da desproporcionalidade, né? E eu acabei esquecendo também de falar. Só da desproporcionalidade do que foi 15% para uma categoria e que foi 15% para outras. Acho que você pode falar no finalzinho. No finalzinho, né? Para não sair daquela pergunta que foi que ele falou, né? O que é que a gente achou da negociação, não foi isso? A não ser que repita, né? Não, eu só vou fazer só uma frase, uma fala mesmo. Pode acrescentar nessa resposta. Nessa resposta, então tá. Queria fazer uma observação também, então. Certo. Então vai ser. Então, edição, resposta, né? Agora continua daí, né? Pode ser sua resposta. 2026 é um ano importante, é um ano de decisões, inclusive decisões políticas, e para os políticos de plantão, as pessoas que vão concorrer às eleições, eu estou trazendo isso por quê? Porque sempre, agora, pesquisas apontam de que a população tem colocado a segurança pública em primeiro lugar em relação aos interesses da população, os interesses do Estado, né? Tem colocado a segurança pública em primeiro lugar. É importante isso porque a gente está falando aqui, quando a gente fala de segurança pública, é uma questão problemática. Se você analisar, Lucas, a gente está tendo um avanço aí, isso a Ana sabe muito bem, Falcão, todos sabem, e é público notório das facções criminosas na região do Nordeste. Se você analisar agora na Bahia, agora, 3 trabalhadores tiraram a vida, o Comando Vermelho tirou a vida desses trabalhadores porque uma empresa se recusou a pagar propina ao crime organizado. No estado do Ceará, uma senhora também foi morta porque se recusou a envenenar policiais militares. E para a população que está nos assistindo aqui, a gente está falando de Nordeste. E aí, Nordeste, e a gente está inserido dentro desse contexto. A Paraíba não é diferente. Aqui nós temos uma cidade aqui, o prefeito foi cassado por envolvimento, segundo os dados lá, do processo com crime organizado. Então, o que eu estou querendo trazer isso aqui? O tema de segurança pública é um tema que tem que ser tratado de forma séria pelas autoridades, né? Pelos governos. A gente não pode tratar a polícia militar, a polícia civil, a polícia penal, ninguém. A gente sabe da nossa responsabilidade social. A gente não quer estar nas ruas fazendo protestos e mobilizações. O que nós queremos fazer é estar na rua combatendo o crime. Agora, para que a gente possa combater o crime, a gente precisa de estrutura. Então, o que a gente espera de 2026, dos próximos governadores, a gente espera um compromisso sério com a segurança pública. A gente espera que a gente não precise ter que ir às ruas, como já está agendado agora para o dia 15, mas espero que através de diálogo a gente consiga solucionar esse impasse. A gente não quer estar todo ano indo às ruas, fazendo manifestações, trazendo muitas vezes até algum transtorno para a sociedade em relação à paralisação de trânsito e tal, porque não é o nosso objetivo. Nós queremos trabalhar, combater o crime, né, garantir a sua ida para casa, a sua ida para o trabalho, a sua ida para a escola de forma tranquila. Isso é o papel da segurança pública, isso é o papel das forças policiais. Agora, nós devemos entender, e a população precisa entender e precisam apoiar a segurança pública, porque por trás de uma farda, por trás de um colete, dentro de uma viatura existe um ser humano que precisa ser respeitado, que precisa receber dignamente, para que a gente, porque você imagina um policial desmotivado, a gente está falando aqui de seres humanos, um policial desmotivado, ele não vai estar exercendo o seu mistério talvez com a dedicação que tinha que ser. Isso faz parte. Isso faz parte da natureza humana. Então, como é que a gente motiva esses profissionais? Será que é apenas coletes novos? Será que é apenas fuzis novos? Será que é apenas viaturas novas que a gente vai motivar esses profissionais? Não, isso aí faz parte, isso é o mínimo que o Estado tem que dar ao trabalhador. Isso faz parte, o instrumento de profissão do policial é esse. Agora, a gente precisa reconhecer, a gente precisa valorizar, a gente precisa enaltecer essas profissões. E como é que a gente vai fazer isso? Tirando do pior salário do país. A gente não pode admitir, há um contrassenso entre a gente ser a melhor polícia do Norte-Nordeste, receber prêmios de melhores polícia civil, polícia penal e polícia militar, e estar percebendo os piores salários. Então, eu espero que os próximos
governadores, que em 2026 agora, que é um ano importante, a gente possa valorizar esses homens e, se for o caso, se for preciso, mais uma vez, nós iremos para as ruas, porque o governo parece que não entendeu outra forma se não for através de mobilizações. Presidente Suana. Nós precisamos, Lucas, diante dessa situação, Hélio, Falcão também, a gente precisa fazer justiça. A segurança pública não pode viver essa situação de desigualdade. Nós precisamos agora conversar, saber dos gestores, para quais serão as atitudes que serão tomadas para essa situação que se estabeleceu, de desigualdade, que gerou desarmonia, insatisfação, tudo que já existia, porque se não existisse esse descontentamento, não tinham havido os movimentos que houve no início do ano. Então, o sentimento de insatisfação na segurança já existe. Nós precisamos agora provocar a justiça para que as autoridades, os gestores, né, que foram contemplados com seus acordos, parabéns, mas que também se estabeleça o mesmo tratamento para as outras categorias. Tratamento de fechar acordo dentro das necessidades que aquelas categorias têm. Isso precisa ser feito. A gente precisa entender que os gestores da segurança, né, eu falo que tem duas situações para os gestores da segurança, né? Se eles sabiam ou se eles não sabiam. E eu acho que em todas elas é péssimo. Se os gestores sabiam que estava se estabelecendo um acordo para criar toda uma situação de descontentamento, isso é muito ruim, criando uma situação que prejudica o próprio governador. Cadê a lealdade nessa situação? Isso é tenso. E se eles não sabiam, é péssimo também. Como é que pode, Hélio, nas suas barbas, ser feito um acordo de gestores e não fazer ideia do que estava acontecendo? Eu pediria para sair. Porque eu, enquanto um representante, secretário de Estado, uma situação dessa, acontecendo isso, delegado geral sabendo disso, criar toda uma desarmonia dessa, criando conflitos entre categorias, isso é péssimo. A gente trabalha numa atividade difícil. Isso tudo acontecendo e os gestores não estarem sabendo. Então, concordaram com tudo isso? Por que está se contradizendo? Porque está havendo essa contradição. Porque até o ano passado não se podia fazer um acordo na ação da ASPOL, porque tinha que ser para todo mundo. Aí agora mudou? Agora pode-se fazer um acordo só para uma categoria? Uma categoria composta por grande parte de gestores? Então, a gente precisa fazer justiça, prevalecer o respeito, sobretudo o reconhecimento do trabalho que os policiais fazem. Porque mesmo os 15% que foram concedidos naquela última negociação, estou falando da negociação, 15%, eles não trouxeram o respeito que as categorias merecem. Até mesmo o valor absoluto de 15%. De quem ganha muito, é muito. 15% de quem ganha pouco, é pouco. Então, continuou-se criando um fosso salarial que prejudica demais a valorização dos profissionais. E isso a gente vem combatendo porque nós queremos justiça, queremos respeito e sobretudo, eliminar essas desigualdades e essa atuação parcial. A gente agradece a participação de vocês aqui, sucesso nas lutas, né, das forças de segurança pública. Obrigada, da Paraíba. Obrigado. Em 2026 e segue a luta, né, de vocês. Exatamente, Lucas. Agradeço a oportunidade de a gente poder conversar e convoca a categoria para o dia 15. Já estava definido desde a última mobilização. Os policiais fizeram atos a cada mês no último semestre. Uma vez por mês fizemos atos provocando essa necessidade de negociação, né? E dia 15 de janeiro haverá um ato novamente envolvendo as categorias para que a gente possa realmente ter valorização na nossa instituição. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade e o espaço concedido para a gente discutir segurança pública com qualidade. E agradece. Não, só agradecer também, mais uma vez fazer um chamamento, como a Suana falou, dia 15, né? A Polícia Militar, policiais militares, policiais civis, policiais penais, ativos, inativos, pensionistas, enfim. Todos que não estão satisfeitos com a realidade salarial que nós vivemos,
E ainda mais com as diferenças que a cada mês, a cada ano, se alastra ainda mais. A gente tenta minimizar esse fosso, né, que a gente tentou até discutir lá na reunião, mas que lamentavelmente a gente não consegue avançar. Alguns têm alguns privilégios, alguns dialogam melhor com o governo, mas infelizmente aquele que está na rua, você que está na rua, que embarca na viatura, você que está no presídio nesse momento, você que está nas delegacias, você que realmente faz o que tem que ser feito, mas que precisa ser reconhecido, aquele que está na ponta da lança, aquele que sabe o que é combater o crime de verdade. Então, se você acredita no trabalho que essas associações desenvolvem, atenda o nosso chamamento e vem para a rua dia 15. Obrigado, presidente Hélio, presidente Suana, Obrigada. presidente Wagner Falcão. E é isso, até a próxima. Acesse o cliquepb.com.br, fique bem informado.